Fala, gente, boa noite. Hoje a gente vai de blues, ó. Boa noite, pessoal, boa noite. Deixa eu baixar o som aqui. Como é que você está? Tudo bem? Tudo top? Hoje mais uma live, a live de toda terça. Papo Motiva. Toda terça-feira, sem falta, a gente vai estar aqui, se Deus quiser. Hoje, nosso amigo Fabrício Coutinho. Eu já vi um nome igual ao do Fabrício, mas eu vi Coutinho. Coutinho eu não tinha visto ainda. Depois ele vai falar para nós sobre o nome dele também, sobre o tema que ele escolheu. Um tema onde traz liderança, de alta responsabilidade. Vamos falar sobre alguns assuntos aqui que o Fabrício escolheu para fazer essa entrega pra gente. Peço perdão, tô um pouco resfriado. Essa semana foi bem gelado aqui, né? Bom Repouso, a terceira cidade mais alta do Brasil. E aqui é fria. E você que está entrando na nossa live, que vai participar aqui com a gente, ó, vou ajustar aqui. Queria te pedir um favor. Coloca o nome da tua cidade aí. Eu tô vendo que a Andressa já tá aqui com a gente. Andressa Tabarim. Andressa, seja muito bem-vinda, tá? O Fabrício já tá aqui com a gente. Coloca aí também, Fabrício, vai. Já reforça aí, coloca o nome da tua cidade. E a gente vai... Vou chamar você daqui a pouquinho, tá? Deixa eu baixar o som aqui. Mas é isso, a live hoje é a live de número 49, tá? Ó. 4.9 é a nossa live hoje. O Gilberto tá aqui com a gente. Gilberto, meu irmão, sabe aquele tipo de pessoa que você tem? Sabe aquele tipo de pessoa que você tem vontade de conversar todo dia? Esse cara aqui, o Gilberto. O Gilberto é um cara fantástico. Participou da live comigo já também. Muito boa noite a todos. Belém. E o Fabrício é de... Meu Deus, o pessoal é longe, hein? Montenegro, Rio Grande do Sul. Olha só. Quem mais está aqui com a gente? 110, 130. Vamos lá. Mais 130 pessoas aqui com a gente. Muito boa noite, Gilberto. Hoje é com o Fabrício Coutinho. O Fabrício já pediu para entrar ali, vou chamar ele agorinha. Rapaz, essa semana foi violento o negócio. Frio, tempo seco. Tamo junto, Gilbertão. Com certeza, irmão. Tamo junto, sim. Deus abençoe muito cada um de vocês que está aqui com a gente nessa live hoje. É a live de número 49 da Papo Motiva. Hoje a gente vai conversar com o Gilberto está aqui também junto com a gente, mas hoje a gente vai conversar com o nosso amigo, o Fabrício. A Lourdinha está aqui com a gente, o Gilberto está aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos, tá? A Maria Luísa está aqui com a gente. Eu não vou poder ficar falando o nome porque é bastante gente. Agora passamos de 132 pessoas daqui na nossa live participando, mas fica aí, coloca o nome da tua cidade, tá? Coloca se tá frio aí, se não tá muito frio. Eu vou chamar o Fabrício e ele vai passar toda a informação pra gente dessa live de hoje. Ele escolheu um tema bem legal, liderança com responsabilidade.
E aqui, Papo Motivo é isso, né, gente? Toda terça estamos aqui firme e trazendo vários tipos de assunto. São várias profissões, várias pessoas, de religião diferente, de cor diferente, de raça diferente, pessoas maravilhosas que passam por aqui e faz amizade com a gente. Depois a gente recebe uma mensagem de carinho, fala muito obrigado, eu adorei ter participado dessa live. Então você que está na live hoje aqui, fica com a gente. Faz pergunta também, faz pergunta pro Fabrício, tá? O Fabrício, ele colocou aqui a cidade, ó. É longe, Montenegro, Rio Grande do Sul, tchê. Bom demais da conta, hein? Eu vou chamar o Fabrício aqui. Ele vai aquecendo aí os motores, né? Então espero que corra tudo bem hoje. Teve uma live que a gente fez que a gente não conseguiu se ver. Eu não consegui ver o participante não conseguiu me ver e a gente fez a live do mesmo jeito, porque as pessoas que estavam assistindo estavam vendo. E ele já está aqui com a gente, que é o nosso amigo Fabrício Coitinho. Tá me vendo aí, Fabrício? Tudo certo? Estou enxergando tudo certo, João. Ótimo, tá tudo iluminado aí, tá perfeito. Top demais. Tô dizendo pro pessoal aqui, o Fabrício, que a gente faz as lives às vezes acontece de dar uns BOzinhos, né? Esses dias a gente fez uma live, eu não vi a pessoa e a pessoa não me viu. Mas aí o pessoal escrevia lá, a gente tá vendo vocês. E aí você olha para a escuridão ali do celular, né? É ruim, né? Porque quando a gente vê a expressão, o rosto da pessoa, é muito bom. Ô, Fabrício, muito, muito, muito obrigado por você aceitar o convite de participar hoje aqui com a gente, tá? Quero dar os parabéns para você que é palestrante, os parabéns para todos os palestrantes que vão passar por aqui hoje. Já tem uma galera aqui com a gente. Ó, só para você ter uma ideia, tem 186 pessoas na live. Talvez você não veja aí todos. Alguns que estão aí, talvez eu também não veja. Mas vamos com tudo. Liderança com alta responsabilidade é o tema do nosso amigo Fabrício. Fabrício, vamos com tudo. Por que esse tema? Se apresenta para a gente quer conhecer você, meu irmão. Bom, vamos lá. Eu sou o Fabrício, né? Eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Hoje eu tenho uma consultoria e eu trabalho nela basicamente três temas, né? Dentro da consultoria. De uma forma bem integrada, trabalho cultura empresarial, desenvolvimento de lideranças e gestão. E tudo isso, ele acaba ligado a uma liderança com autorresponsabilidade e uma liderança que leve responsabilidade para os times. Então, por isso a escolha do tema hoje para falar aqui, para trazer um pouquinho disso e um pouquinho também do que eu faço, né? Porque na parte de liderança a gente trabalha muito o desenvolvimento de líderes, seja o dono da Sim, empresa, seja os líderes dessa empresa. Então, por isso a escolha do tema. muito bom. Fabrício, então eu queria pedir para você o seguinte, qual a diferença, por exemplo, você está falando sobre liderança com alta responsabilidade, qual a diferença, por exemplo, de um líder hoje? Porque o mundo, ó, igual eu sempre falo, eu falo sobre atendimento, né? Que pega Uhum. muito bem dentro ali da liderança, tem a minha empresa, a gente tem, né, no nicho da beleza ali e tal, enfim. Mas é, uma coisa que eu falo muito, as coisas mudaram, o mundo mudou, a tecnologia mudou, as pessoas mudaram, o jeito de trabalhar mudou. Então, a gente está como se estivesse pisando em ovos, né? Ter essa autorresponsabilidade, saber o que fala, saber o que faz. Então, eu queria perguntar para você o que diferencia um líder comum de um líder que tem essa alta responsabilidade? Qual é essa visão desse líder? Entendi, perfeito. Hoje a gente pode dividir dessa forma, porque o líder comum, basicamente, é aquele líder que sempre que um resultado não é sempre que um resultado é atingido, ele diz que é o meu resultado. Mas esse mesmo líder, esse líder comum, quando aparece um problema, quando o time está com dificuldade, é aquele líder que no lugar de uma solução, ele busca um culpado.
Ele busca empurrar isso para alguém. É sempre é o mercado que está dificultando, as pessoas não estão comprometidas, o meu concorrente que teve sorte, tem muito concorrente. Até na última live que tu fizeste, conversou um pouquinho sobre atendimento e tem muito disso, né? Que Sim. vocês trouxeram de, poxa, como é que eu estou atendendo? Então, fazer essa autocrítica. O líder, quando ele é autorresponsável, quando ele se responsabiliza pelos seus resultados, que é um líder que tem resultados melhores no fim, né? Ele começa a olhar para um resultado negativo e ele começa a pensar de que forma eu posso trabalhar para melhorar isso. Outra coisa, o meu time não está desempenhando. No lugar de dizer que o meu time não está entregando resultado, um líder autorresponsável, ele olha para si antes e se pergunta: o que mais eu posso fazer para gerar resultados, para ajudar o meu time a gerar resultados? De que forma eu posso suportar o meu time para entregar esse resultado? E aí tu começa a diferenciar os dois líderes, o líder comum de um líder com autorresponsabilidade, um líder que se responsabiliza pelos resultados tanto positivos, logicamente que ele precisa capitalizar isso para ele também, ele está levando o time até ali, mas também para os negativos, de olhar para aquilo ali e enxergar qual é a minha parcela nesse resultado negativo. Então, essa é a principal diferença que eu vejo entre os dois tipos de líderes, vamos chamar assim, né? Nossa, com certeza. É, quando você é dono de uma empresa, por exemplo, a gente tem aqui colaboradores. E eu sempre eu tô junto e misturado com os meus colaboradores 24 horas por dia. Eu não deixo eles me ver como patrão, não. Eu que vou varrer o chão também, eu também lavo o banheiro, eu também. Então a gente tem que passar isso hoje para quem quer manter uma empresa em pé hoje. Eu falo uma coisa. Aí daquela pessoa que fala assim: ah, agora os meus colaboradores estão trabalhando lá, eu vou poder sair mais, eu estou tranquilo. Cara, não adianta. Se você tem uma empresa, vai doer 24 horas por dia, você vai sofrer aquelas fumaças na cabeça ali, e você precisa ter essa autorresponsabilidade, igual você falou, de achar caminhos e como se fosse um rio, né? Tá descendo ali, a água não para e você tem que ir contornando ali, porque problema vai ter e, e fazer. Aqui na minha cidade tem um menino, ele tem 25 anos. Ele montou uma padaria, só para pegar nesse gancho sobre negócio. Ele fazia entrega na moto e a mãe dele fazia o pão, o bolo e ele entregava. Hoje ele está com 62 funcionários trabalhando e todo mundo trabalha sorrindo, feliz, dando bom dia. E eu não aguentei. Eu cheguei nele numa festa final de ano e falei assim: é Wender o nome dele. Eu falei: Wender, vem cá. O que que você faz com o teu time? Cara, eu não entendo. Eu chego lá, a vontade da gente é sentar lá e tomar café o dia todo e ficar lá gastando. Ele falou assim: João, eu tô misturado com a minha turma, cara. Você dá um tapinha nas costas, deseja um bom dia, deseja uma boa noite, abraça a pessoa, pergunta se ela tá precisando de alguma coisa. Falei, cara, você é um líder de alta responsabilidade. Então, existe no mercado líderes e líderes. Estou dando um exemplo desse menino porque ele transmite para a gente essa coisa, né? De saber levar o time dele. Exatamente, assim, até para contribuir, para trazer um pouquinho, é, no caso do líder que se responsabiliza, né, que ele é autorresponsável, que ele busca trazer isso para o time, naqueles momentos onde ele admite um erro, por exemplo, e ele toma uma ação para resolver o problema, olhando para o problema sem procurar culpa em ninguém, ele também, além de resolver o problema mais rápido, ele também ensina de uma forma indireta, uma forma inconsciente, o time dele, de que de que essa é a postura que se quer dentro da empresa.
Então, quando o funcionário acaba cometendo um erro, digamos assim, ele consegue enxergar muito mais rápido, olhar para aquilo ali, levantar a mão e dizer, olha, errei aqui, vamos encontrar o caminho, acha o caminho e resolve. Então, isso acaba sendo mais rápido e o clima dentro da empresa, ele acaba virando um clima de confiança. Passa a ter mais confiança entre os membros da equipe, e isso automaticamente reflete tanto em processos mais rápidos, porque quando existe confiança as coisas fluem mais, Com mas certeza. também num clima mais leve dentro da empresa. Porque não tem ninguém para apontar dedo. Aconteceu alguma coisa, eu vou lá e foco naquilo ali. Ah, atingimos um resultado muito acima do esperado esse mês. No lugar de se acomodar com o resultado, eu vou olhar para aquilo lá e pensar como eu transformo esse resultado super positivo no padrão da minha empresa agora. Para dar continuidade, no caso. Exatamente. Transformar o que foi muito bom também. A gente sempre olha muito para o lado negativo, né? Tivemos um problema, como vamos resolver? Mas eu também trago isso, assim, de quando a gente tem um resultado extraordinário, como foi o caso. Entrei na padaria e vi as pessoas sorrindo para mim, fui lá e dei o retorno para o dono do estabelecimento. Ele pegar isso e trazer, bom, nesse dia o que tinha diferente? Bom, esse é o comum, mas aqui foi extraordinário. Esse atendimento foi extraordinário. Como eu trago isso para o dia a dia para fazer com que as coisas sejam, que esse atendimento seja o padrão do meu time? Ou o resultado muito acima, vendemos muito mais esse mês. O que nós fizemos? Quando o líder tem consegue distribuir essa responsabilidade também, o time olha para isso e traz, ó, esse mês foi diferente porque nós atingimos esse resultado. E uma outra coisa aqui, um gancho que tu trouxe, que é o dono sempre tem que estar perto, Sim. né? Existe hoje se fala muito, né, de organizar o processo para que tu possa se afastar, mas na verdade eu costumo falar assim que é o olho do dono que engorda o gado, né? É Não verdade. necessariamente é a mão dele alimentando o animal, mas ele vai ter que estar enxergando o negócio dele, mesmo com os processos todos ajustados. Ele ainda vai precisar estar ali, né? Com certeza. É, essa semana eu estava assistindo um vídeo que o menino estava estudando e aí o professor perguntou assim: Você já lavou a mão da sua mãe? Aí ele falou: Não. Falou: Então chega lá na tua casa hoje e lava a mão da sua mãe. Se você nunca lavou a mão da sua mãe, lava a mão dela hoje. Aí ele viu que a mão da mãe dele estava rachada, estava cheia de calo, estava cheia de machucado. E aí ele voltou e falou pro professor, falou, eu lavei a mão da minha mãe. Eu achei a mão da minha mãe muito machucada, muito. Tava com os probleminhas ali e tal. E aí esse professor falou para ele, a sua mãe já falou para você trabalhar alguma vez ou ela falou só para você estudar? Falou, não, é só para mim estudar, que ela vai pagar os meus estudos. Então, o que eu pego nisso? É, a pessoa que está, o líder, ele tem que mostrar as mãos, né? Ele tem que mostrar ali os calos, que não é fácil, o quanto é difícil chegar até onde chegou e fazer esse time andar junto. O líder, ele é sempre visto como um exemplo, né? Aí eu trago, tem uma história que eu vivi isso. A empresa, uma das empresas que eu já trabalhei, eles tinham um cartãozinho de reconhecimento para toda vez que fizesse alguma coisa fora da curva, né? Extra com relação à segurança no trabalho. E eu estava no centro da cidade com o meu filho e eu queria atravessar exatamente para o outro lado da rua. Só que não tinha faixa de segurança. Então eu andei uns 20 metros até a faixa de segurança, atravessei na faixa de segurança e voltei. Isso no centro da cidade em um sábado. Na segunda-feira, quando eu cheguei na empresa, eu recebi, tinha um cartãozinho de reconhecimento. Ele estava anônimo, lógico, mas ele tinha lá descrevendo essa situação. Que eu, no lugar de atravessar a rua
aonde eu estava, eu caminhei até a faixa de segurança e fiz a travessia em cima da faixa de segurança. Ou seja, eu estava sendo observado por um colaborador fora do ambiente da empresa Olha só. por uma questão de segurança. Ou seja, o líder, ele é exemplo em todos os lugares em que ele está. Então, eu preciso ter a responsabilidade de quando eu peço algo para as pessoas do meu time, quando eu digo para o meu time, eu quero que vocês sejam éticos. Eu preciso trazer isso como exemplo, né? No caso ali, era um valor da companhia o primeiro valor, o valor mais importante da companhia era a segurança no trabalho. E a gente pedia muito, olha, a gente tem caminho de pedestre, aqui nenhum caminhão vai passar, nenhuma empilhadeira vai passar, tu vai cruzar em segurança. E aí, quando eu fiz isso no centro da cidade, ele fez um reconhecimento, e até no final, a última frase que ele escreveu no reconhecimento dele foi: não é só um discurso. Gente. Então, ele reconheceu que não é só aqui dentro, ou tá falando só para agradar a companhia, não. Realmente vive isso aqui. Então, isso também é ser o exemplo em todas as situações. Eu estou pedindo algo que eu faço realmente. Eu não posso pedir para cumprir o procedimento se eu não faço, né? Então, o líder tem muito disso, ele é visto o tempo inteiro como um exemplo. Aí também dá para fazer, né, uma relação com a última live aqui do Papo Motiva, onde vocês falavam do atendimento e aí traziam situações onde vocês provocaram e o funcionário depois seguiu. Então, exatamente ser o exemplo ali no atendimento para mostrar para eles até que é isso exatamente que eu espero deles durante o atendimento do meu cliente, né? Porque, assim, é o meu cliente, ele está tocando ali no meu cliente naquele momento. O atendimento é o contato da minha empresa, seja por qualquer funcionário, né? O contato da minha empresa com o meu cliente. Sim, sim. Fico muito contente de você estar acompanhando e você assistiu a live, né? Você assistiu Isso aí. a última live, você assistiu ela que eu esqueci, Zamirton, né? Zamirton, que foi a última live, que ele trouxe também aí uma oratória e atendimento também. Isso aí. Isso. E me fala uma coisa, qual foi o maior desafio que você já enfrentou como líder? Por exemplo, pode ser dentro de casa, numa empresa, mas assim, em que momento que você sentiu que você pensou, falou, não, mas peraí, deixa eu, vou ter que rebolar aqui para me resolver esse BO, resolver esse problema. Que tipo como a responsabilidade te ajudou? A Sim, autorresponsabilidade te ajudou? perfeito. Teve algumas situações assim que a gente pode citar. Teve uma situação é, que gerou um- uma certa agitação na carreira ali como líder. Foi quando eu transitei de um cargo de liderança de uma área técnica, bem técnica, para uma área operacional. Ou seja, eu saí de um laboratório de controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, para liderar uma equipe muito maior de produção. E aí, ali sim a gente teve muitos desafios. Foi um momento de agitação, porque é alguém vindo da técnica e não alguém crescendo dentro da área de produção. Então, houve desafios com relação a questionamento da capacidade e, e também alguns desafios de entender aquele processo de uma forma muito rápida, né? E ali foi quando, em alguns momentos, os resultados negativos, no lugar de apresentar um culpado, eu, em diversos momentos, sentei em frente aos problemas e disse, ó, vamos resolver. A primeira reação naquele momento desse grupo de operadores, vamos chamar assim, era, não, mas não foi eu. Eu disse, não, eu não quero saber quem foi. Eu quero saber por que isso aconteceu. E aí começou a se criar uma cultura, levou um certo tempo, mas se criou uma cultura de investigação de causas e solução de problemas. E a partir daí, o time começa a respeitar mais
começa a entender que, bom, ele quer resultado e não o culpado. E isso foi criando, como eu falei antes, uma relação de confiança dentro do time, uma relação harmoniosa, e o time começou a entregar muito mais resultado. Então, esse foi um ponto bem marcante, assim, com relação à autorresponsabilidade mudando o jogo. No início, para assumir o meu primeiro cargo de liderança, também teve uma situação parecida, onde eu era o mais jovem da equipe e acabei passando, mas aí foi por buscar conhecimento, responsabilidade, né? Onde está a minha parte aqui? Então, fui buscar conhecimento e comecei a mostrar isso, a apresentar, né? Uma das coisas é a mudança de postura, né? Eu me lembro bem que eu era bem reativo a qualquer nova ideia, então, jovem, né? Porque a nova ideia era não vai dar primeiro. Quando isso começou a virar, e no lugar de não vai dar, a intenção passou a ser vamos entender o que é isso e vamos encontrar um caminho, então, mais adequado. Essa postura, essa mudança de postura também, de assumindo a minha responsabilidade em cada passo, foi mudando e aí sim, logo depois, eu recebi uma promoção, um novo cargo, né? Aí o meu primeiro cargo de liderança. E a partir daí teve alguns pontos. Essa mudança de área foi um. Eu assumi um tempo uma área extremamente técnica, que não é minha formação, né? Então, como formação, eu sou um químico de formação. Depois estudei engenharia de produção, que é mais voltado para as cadeias produtivas, e também finanças. Mas eu assumi uma área, né, um projeto, onde o meu time todo era de engenheiros civis e arquitetos. Então, também tive que assumir algumas responsabilidades, me desenvolver para estar ali com eles, mas principalmente sendo exemplo com relação ao que eu pedi, a postura de solucionar, a postura de dar novos passos e buscar, e isso foi me ajudando bastante. E aí esses projetos que a gente tinha foram todos entregues, né, de uma forma muito positiva. Então, tem alguns pontos na carreira, mas assim, destaco esses três aqui, que viraram a chave e me entregaram um passo além, assim, com relação à liderança, né? Entendi, show de bola. Você tá vendo alguém que tá aí, é da sua cidade, não? Tem alguém aí que Por enquanto, tá não, assistindo, que você não, conhece? não em comentários. Então, se tiver alguém aqui que quiser fazer pergunta, gente, ó, manda a pergunta aí, tá bom, pro Fabrício. Tem uma galera, eu não vou falar nome. Eu tenho a mania de começar a falar nome da galera, só que é uma sacanagem se eu não falar o nome de todo mundo, né? Mas temos aí 210 pessoas na live. E a live Papo Motiva, hoje é a live de número 49. Terça que vem a gente vai para a live de número 50. E para o pessoal que está aqui assistindo, se quiser participar da live também, pode mandar lá no direct. Vamos colocar o seu Instagram aqui, Fabrício. Você digita aí? Digito aqui. Digita aí. O pessoal te seguir também, aproveitar aí, para você conhecer mais aí o trabalho do Fabrício. Aí, Já tá boa. ali. Se tiver alguém aqui que quiser me seguir também, já vou botar aqui, ó. Pra ver se eu consigo. Aqui é tudo pequenininho, né? Tudo pequenininho as letras aqui. Foi. Show de bola. Show de bola. Ô, Fabrício, eu vou te fazer uma pergunta que eu nem preparei, mas nas suas palestras, que que, o que o Fabrício hoje entrega? O que o Fabrício leva? O que o Fabrício fala? Qual que é a tua entrega? Imagina você hoje subindo ali num palco com 2 pessoas, ou 10.000 pessoas, ou 3 pessoas, ou seja, a quantidade que seja, 10.000 pessoas. O que o Fabrício leva hoje? Bom, eu levo muito dessa questão de liderança, como palestra, liderança com autorresponsabilidade. A gente pode até
trazer algumas adequações, né, de alinhar um pouquinho mais para uma área de processos, quando eu estou falando com um público muito dedicado a processos, mas principalmente isso, da gente gerar dentro da empresa uma cultura que seja de confiança entre todos, que seja de busca por resultados, né, e que afaste um pouco da questão, justamente dessa questão de buscar culpados. E outra coisa que eu trago junto disso sempre é o desenvolvimento de pessoas e o autodesenvolvimento. Nenhuma empresa ela vai crescer se o líder estiver estagnado. Nenhuma cultura vai ser forte, vivida, e aí a gente pode trazer vários exemplos. Uma empresa que tem falado muito de cultura hoje é a Reserva, né? A Reserva não consegue viver a cultura dela, não consegue fazer essa cultura chegar a todas as pessoas se os líderes não estiverem engajados nisso. Se os líderes não estiverem se autorresponsabilizando, por isso chegar em todas as pessoas. Então não existe cultura forte com liderança fraca. A gente precisa que a liderança esteja engajada. Então eu trago muito disso quando quando eu faço as palestras, quando eu apresento isso nas empresas, para os times, ou seja, até na mentoria para o próprio dono, de como a gente trazer rituais, para como a gente trazer rotinas dentro das empresas que reforcem essa cultura de autorresponsabilidade, uma cultura de resultados e uma cultura de procura pelo autodesenvolvimento e pela melhoria, né? Você, lá no começo da live, você falou sobre a mentoria sua, né? Se E uhum. você tem a mentoria montada, e como que as pessoas podem fazer hoje para falar com você, para te achar no Meet, no Zoom, como que Isso. funciona? O canal normalmente um dos canais de acesso, né? Se não o telefone, mas o Instagram que ele vai encaminhar, vai ter como encaminhar ali, seja o meu Instagram, Fabrício Coitinho, seja o da consultoria, da consultoria, que é de data.consultoria. São canais onde as pessoas podem chegar até mim, e aí dali a gente começa a desenvolver. As mentorias elas acontecem online, na grande maioria, então eu atendo hoje para todo o Brasil, né? Atendo em todo o Brasil nas mentorias, e normalmente com donos de empresa. O início normalmente acontece com dono de empresa, e às vezes a gente estende, né, para os líderes desse dono de empresa, né? Então a liderança dele também acaba participando de alguma forma desse trabalho, dessa mentoria. Entendi. E, e como você dá essas mentorias, eu faço uma pergunta. É possível, na tua opinião, desenvolver autorresponsabilidade em líderes que ainda não possuem? Porque, vamos É, dizer assim, tem aquele cabra que não entra nada na cabeça dele. O que você indica, que trabalho que seria feito para. eu brinco dentro das mentorias que a gente muda comportamento das pessoas ou dos funcionários de duas formas. Ou é no machado, ou é no martelo. O machado é a geração de um forte impacto emocional. Aí eu vou bater e vou cortar de uma vez. Esse é um método mais difícil para o líder ou para o dono, porque o forte impacto emocional, para mudar um comportamento de vez, ele tem que causar assim, um grande impacto mesmo na pessoa. Vamos dar um exemplo. A pessoa tem um amigo que bebeu e dirigiu, se acidentou. É um forte impacto emocional, e aí eu decido parar de beber. É um exemplo. O nosso forte impacto emocional, por exemplo, é levar um palestrante para conversar com a minha equipe. Eu jogo esse forte impacto ali daquele momento, que é mais limitado, mas gera uma pequena mudança e eu tenho que alimentá-la depois. O martelo é repetição. Então, todos os dias eu estou desenvolvendo isso.
mostrando para ele o caminho da solução do problema e não de apresentar culpados. É o caminho de eu mostrar para ele como desenvolver, né, essa habilidade de promover dentro da empresa um ambiente onde se incentive o autodesenvolvimento, se incentive buscar por mais conhecimento e autoconhecimento também. Então, eu vou trabalhando isso. O dono vai ter que fazer um trabalho de levar isso para o time, de ir desenvolvendo isso com o time, de conversar com o time. Não existe forma, por exemplo, mais barata de desenvolver um funcionário do que conversas e feedbacks. Então, eu estar constantemente apresentando para ele isso foi bom, isso foi ruim, explicando os motivos, né, de ter sido bom ou ruim, o resultado que se esperava, o resultado que aconteceu. Então, ir trazendo isso com frequência, conversas individuais, né, a gente trazer ele para uma conversa individual, falando sobre resultados, falando sobre posturas, falando sobre comportamentos que eu quero que ele desenvolva. Então, eu vou trazendo isso repetidas vezes, né? Trazendo em toda a oportunidade os valores da empresa. Então, como a gente fala aqui, no teu negócio, um dos valores essenciais é o atendimento. Então, toda a oportunidade que eu tiver, eu fazer um link com o atendimento para mostrar para as pessoas que isso é importante para nós. Então, esse tipo de repetição, esse tipo de ação, mostrando para o funcionário no dia a dia o que eu espero dele, isso vai fazer com que ele vá mudando a postura e comece a desenvolver essa autorresponsabilidade. Muito bom. Cada um tem o seu modo de liderar, né? Tem algumas pessoas que já não nasceram para ser líder. Tem algumas pessoas que, né? Eu vou falar um pouquinho do meu irmão, o cara que eu amo. Quando a nossa mãe foi embora, ele tinha 4 anos, eu cuidei dele, criei ele, minha irmã tinha 11. Mas assim, para que fazer amanhã se talvez eu possa fazer depois de amanhã? E tá tudo certo, porque ninguém é obrigado a pensar do jeito que a gente pensa, pensar da forma que a gente pensa. A gente trabalha com um monte de gente e cada um tem o seu jeitão. Então a gente que é líder, a gente que está ali no meio, a gente que quer dar o desenvolvimento, que quer dar oportunidade para o pessoal trabalhar, a gente também tem que parar. Eu teve uma época que todo mundo tinha que andar do jeito que eu queria que eles andassem. Na varinha ali. Faz isso, faz. Mas chegou uma época que eu estava ficando doente. Eu estava adoecendo. Eu falei, não, não é assim. Peraí, deixa eu me preparar melhor. Então, quer que você dê uma dica para quem está aqui hoje, que tem um negócio, que acha que aquele negócio dele ou dela tem que andar da forma que ela quer e de vez em quando isso não acontece. Ela tem que repensar, parar, frear, falar, não, peraí, deixa eu ver aqui. Perfeito. A gente tem uma tendência aí, como profissional, às vezes, de buscar pessoas parecidas conosco, né? Quando que o líder ele tem que avaliar o que ele quer para aquela função. Então, às vezes, eu sou uma pessoa que me comunico muito bem, que trabalho muito bem, mas não sou organizada. Bom, num caso desses, eu preciso de um profissional que seja mais organizado para trabalhar comigo. E isso faz com que ele pense diferente, né? Cada pessoa ela vai ter o seu próprio jeito, vai ter a sua própria forma de agir, de atuar. O seu perfil comportamental, ele é diferente. O líder, ele precisa se desenvolver para conseguir identificar isso. Algumas pessoas, elas são muito comunicativas e desorganizadas. Outras são mais líderes, têm uma dominância mais alta. E com essa dominância mais alta, ela é aquela pessoa que empurra, que é um trator
executando e direcionando, inclusive, os colegas. Tem pessoas que são mais conformes, né? A pessoa mais conforme, ela gosta mais de processo, mais de passo a passo. Outras vão buscar mais estabilidade. O que é uma pessoa que busca mais estabilidade? Ela prefere, ela não gosta de oscilações, ela é mais, ela aguarda mais, não toma tanta iniciativa, ela escuta mais do que fala. Então, a gente conseguir identificar isso vai facilitar a nossa forma de comunicação com eles e automaticamente o direcionamento. Então é importante o líder, e aí volta para o líder de novo a responsabilidade de se desenvolver, de buscar conhecimento para conseguir identificar perfis e trazer para a vaga certa, daí eu brinco, né? Uma expressão, mas trazer a bunda certa para a cadeira certa, porque eu preciso colocar naquela função alguém que saiba ou que esteja preparado para desempenhar aquela função. E aí eu identificar isso. Então, é um processo de autodesenvolvimento. O líder precisa buscar isso para que ele consiga identificar no time esses potenciais e aproveitar o potencial de cada um. Então, por exemplo, dentro de um feedback, normalmente, mesmo que isso não esteja no formal, no papel, eu peço para o colaborador trazer um pouquinho o que ele tem de potencial, o que ele tem de bom. Porque às vezes ele traz coisas que eu ainda não identifiquei. E eu estou perdendo a oportunidade de usar. Né? Ah, eu sou bom com isso. E aí eu ainda não uso. Eu ainda não peço para ele. Né? Identificar onde é o potencial, onde ele tem o maior potencial, onde ele traz mais resultado, onde ele se sente melhor. Quando ele se sente melhor, automaticamente eu consigo trazer ou apresentar para ele uma atividade mais adequada e ele me entregar muito mais resultado. Até se a gente olhar hoje, existem companhias que elas vêm desenvolvendo os colaboradores ou para uma função maior ou até mesmo para uma outra função. Porque a gente tem uma curva de entrega que é muito grande, muito positiva nos 3 primeiros anos e depois começa a estabilizar. E aí o que essas empresas estão fazendo? Elas acompanham ele, extraem tudo daqueles 3 anos e aí mudam ele de função para que ele comece a entregar em outro setor, por exemplo. Mas aí, lógico, dentro desses 3 anos tem uma preparação para isso. E o líder precisa estar envolvido para identificar. E é isso assim, que eu trago como dica, digamos assim, né? Eu preciso estar me desenvolvendo para conseguir identificar esses perfis e a gente vai ver no dia a dia que ele é mais quieto, mas ele, naquele ritmo, ele vai te entregar sempre. Tem o outro que vai atropelar todo mundo para entregar o resultado. Tem um que vai conversar muito. Tem um que vai ser mais no processo, passo a passo. O João vai dizer lá, não, tu tem que cortar o cabelo assim. Ele é o cara que vai repetir sempre aquele jeito de fazer. Ele não vai arriscar nada, ele é o passo a passo. Então, eu consegui identificar isso para direcionar bem cada um deles, assim. E aí volta para o dia a dia, né? Conversas, estar próximo do time, conversar com o time com frequência, para estar tendo essa troca, mostrando o que eu espero e enxergando até onde ele vai conseguir me trazer, me entregar, até onde ele vai conseguir se desenvolver. Com certeza. Muito bom. E, e a gente está passando por um momento também de. A mão de obra está tão escassa, né? Para você montar hoje uma empresa, você montar um negócio. Tá todo mundo na internet, fazendo curso e se virando, e você acaba que não conseguindo construir um time, né? Tá difícil. Que conselho que você daria hoje, assim, você, teu coração, assim, que conselho que você daria para quem quer liderar mais com consciência e comprometimento? Trazer mais consciência e comprometimento para o time. Isso.
Isso. Eu acho que isso passa, assim, eu acredito que isso passe muito pela cultura que eu venho criando dentro da empresa. É lógico, está cada vez mais desafiador. A geração mais nova, ela quer acelerar o processo, ela quer passar etapas mais rápido. Então a gente vê uma juventude entrando numa empresa e querendo já ser líder, já ser chefe, sem passar pelas etapas. E eu acho que eu vejo necessário que as empresas, que os empresários comecem a criar culturas para mostrar para essas pessoas, primeiro, como a gente vive aqui. Isso vai diferenciar das pessoas que gostam e as que não gostam. Então, quando eu digo que aqui o ambiente é de atendimento ao público, que eu quero que os meus clientes sejam bem atendidos, eu automaticamente vou começar a excluir tanto da procura pelo meu negócio, né? As pessoas não vão se candidatar às vagas, porque eu não quero conversar com pessoas. Eu quero ficar atrás do computador. Então eu já começo a mostrar. Eu mostro isso não só para as pessoas que estão dentro da empresa, mas para o público em geral, para o meu cliente, nos meus comunicados. Eu falo, quando eu estiver falando da minha empresa, eu falo que o atendimento é extremamente importante. E aí eu começo a atrair pessoas que querem aquilo. Quando elas estão dentro, e aí é mostrando no dia a dia o que é reconhecido como um bom atendimento, o que esse bom atendimento vai trazer de benefício, para mostrar para ela que, bom, tem o salário, mas se a gente atender bem, pode acontecer isso. E isso pode gerar uma premiação, pode gerar uma bonificação, pode gerar um pagamento extra. Ali, o restaurante, pô, o cara foi lá e entregou uma gorjeta maior. Então, são alguns outros benefícios que a gente pode mostrar, além dos que a empresa já tem como padrão, para que ele apresente, para que ele realize esse bom atendimento. Então, acho que isso vem muito da cultura que eu estou trazendo dentro da empresa. Assim. Lógico que é um desafio, a gente precisa aprender a lidar e a conversar com essas novas gerações, tem muito conflito geracional. Então, a minha geração, a nossa geração, ela já é mais do workaholic, assim, é trabalhar e entregar. Qual é o desafio de hoje? É esse, atropela e vai fazendo. A gente está numa geração que busca muito propósito, busca muito felicidade, e eu preciso adequar os meus ambientes para que esse cara que busque felicidade, porque também é importante, nós buscamos, e quando a gente busca o mundo das palestras, também é muito disso, de se realizar. Então, eu mostrar, trazer um pouco desse mundo da felicidade, do propósito que eles buscam para a gente, mas também mostrar a importância da nossa atuação na carreira deles. E aí essa troca eu vejo que acaba com uma cultura forte permeando ali, ela acaba fazendo com que as pessoas fiquem mais. E aí sim eu gero esse movimento de colaboração dentro da empresa. Então, passa muito, eu vejo que passa muito pela cultura do negócio. A gente trazer uma cultura de integração, uma cultura de resultados, mostrar que a empresa não é uma ONG, ela precisa gerar resultados, mas que para isso a gente pode ser feliz aqui dentro, com um clima agradável, com momentos de troca, com momentos de integração. Então, tem que fazer esse olhar para um todo, para trazer para um pacote, né, que vai ser a cultura da empresa. Que a cultura da empresa nada mais é do que o jeito que nós fazemos as coisas. Aí eu só tenho que aprender a comunicar isso para o time olhar e trazer, viver isso no seu dia a dia. Exatamente. Porque quando você trabalha ali dentro do ambiente, você está vivendo, né? Dentro daquele ambiente, você está respirando, você está comendo ali dentro. E se o ambiente não for bom, se o ambiente for ruim, a pessoa não vai ficar. A pessoa vai embora. Exatamente. E a pessoa vai embora mesmo.
Cara, Fabrício, agradecer você de novo, dizer para o pessoal que está aqui que a nossa live aqui é a Papo Motiva, né? Toda terça às 20 horas. Eu preparei bastante pergunta, mas eu não vou fazer todas porque a gente ainda tem alguns minutinhos. E, cara, fala mais um pouco de você, no teu dia a dia. Amanhã você vai acordar cedo, e aí? Qual é a rotina? O que o Fabrício faz cedo? Respira, grita e fala, opa, peraí, deixa eu trabalhar. Não, vamos lá. Normalmente eu acordo cedo, eu tenho meu momento ali de leitura, meu devocional, minha leitura. Concluído isso, meu café da manhã, e aí sim eu parto para o trabalho, né? Aí eu começo meus atendimentos, começo as mentorias. Quando não tem mentoria nesse horário, aí a gente coloca em dia as nossas rotinas aqui, as atividades do trabalho. E aí eu também tenho outras atividades que acabam tomando tempo. Eu sou voluntário em Lions Club, então trabalho voluntário. Isso também acaba tomando tempo, mas é um tempo bom, né? A gente muda muito a nossa forma de ver quando vive isso. Eu sou vice-presidente da Associação Comercial, aqui da cidade, é um trabalho voluntário, mas esse sim, em busca do interesse do empresário, né? Então, eu me envolvo também nisso, que além de ser fontes de contato e networking, me fazem muito bem, porque como voluntário, quando a gente consegue fazer o bem, isso retorna muito mais para mim. Eu digo que até fazer o bem é até um ato um pouco egoísta, porque me faz tão bem que eu continuo e quero alimentar para fazer muito mais, né? E como voluntário é estar em meio a empresários. Dentro do grupo aqui, digamos, a gente tem alguns palestrantes, então ter essa rede de contatos, como a gente tem ali, aqui tem só de empresários, uma rede de contatos onde, como representante deles hoje, eu posso buscar e lutar por melhorias para o mundo empresarial, para a comunidade empresarial da cidade. Então, são outras atividades que eu me envolvo, além das mentorias e das consultorias, e que trazem aprendizado, né? Eu acho que Com uma certeza. das formas de se desenvolver, não só lendo e estudando, é aumentando o nosso repertório, conversando com outras pessoas. Então, aqui eu aprendi hoje, a cada interação que eu tenho com outras pessoas, eu consigo me desenvolver, consigo aprender e absorver. Então, eu acho que esse é o caminho aqui. Uma outra, podemos deixar aqui, que é uma última dica, então, né, dentro dessa live. E, João, assim, agradecer muito a oportunidade, porque, como a gente falou do dia do palestrante, hoje é o dia do palestrante, o João também é um palestrante, então, parabéns pelo dia, mas principalmente por essa iniciativa aí, 50 lives, todas as terças, quase chegando a 50. Já é um ano de É, consistência aí, todas é, as terças-feiras, fazendo Papo Motiva. muito bom. Muito bom. O pessoal que está chegando, tem um pessoal chegando aqui também, mas como eu falei, não vou poder falar nome. É muita gente, tem 230 pessoas na live. Ah, Gente, legal. obrigado de coração por cada um que passou por aqui, ouviu um pouquinho, tá? A gente tenta fazer a melhor entrega, né, Fabrício? É isso aí. Pegar dentro do assunto de cada um, dentro do tema de cada um. Falante e um contador de história. Se eu ficar aqui numa live, eu fico 3 dias aqui com o pessoal. O Fabrício tem essa. Fabrício, quero te dar os parabéns. Você tem uma facilidade de entrega na conversa, assim, que dá vontade de ficar ouvindo você falar. A verdade é essa, tá? Obrigado E mesmo. eu vou pedir uma coisa para você. Não deixa ninguém tirar esse brilho que você tem aí. E eu quero que você dê um abraço na sua família por mim. Quem sabe a Obrigado, gente pode se deixar. encontra por aí. Não sei se você vai no evento de São Paulo. A gente vai trocar ali umas ideias e conversas. Muito obrigado mesmo. E você pode deixar as suas considerações finais aí. O pessoal que está aqui, ó. Vamos falar com Legal. esse pessoal que está aqui agora.
Tem bastante gente. Perfeito, perfeito. Bom, agradecer de novo a oportunidade, João, de estar aqui. Eu acho que é uma potência aí e não é tão fácil assim da gente ter 200 pessoas nos ouvindo, né, tendo essa oportunidade de falar para 200 pessoas. Mas agradecer, vi aqui que o Jefferson está aí, é alguém que eu vi que apareceu aqui e é aqui de perto. Mas dizer que a liderança, ela é muito mais um direito que a gente adquire junto da equipe do que realmente um cargo ou uma função que eu ocupo. Então, para ser um líder mesmo, eu preciso ser autorresponsável, trazer a responsabilidade para mim e buscar a todo tempo desenvolver o meu time. Como eu falei, as conversas do dia a dia, feedbacks, conversas um a um, orientações individuais, elas são a forma mais barata que nós temos de desenvolver as pessoas. É muito mais barato do que eu estar fazendo treinamento, pedindo para fazer treinamento online, e é a forma mais direcionada, individualizada que eu tenho de fazer isso. Então, estejam próximos dos seus colaboradores, estejam próximos das suas equipes, e vamos, através de conversa, através de um ambiente, e aí eu digo que é uma outra coisa que às vezes a gente acaba confundindo como líder, né? Um ambiente psicologicamente seguro não é um ambiente com ausência de cobrança. Ele é um ambiente onde a cobrança é feita de uma forma racional, uma forma de trazer o que cada um precisa melhorar. Não é aquele ambiente que sai cobranças o tempo inteiro de forma inadvertida, assim, ela é direcionada em cima de fatos, sem sentimento de, eu estou magoado por isso. É em cima de um fato que aconteceu, em cima de um número, em cima de a cobrança é em cima de uma análise muito racional. E o líder precisa trazer isso para si e se autorresponsabilizar, trazendo aqui de novo para o tema de autorresponsabilidade, né? Eu preciso ser responsável pela entrega. Então, tratar isso dessa forma, sendo um exemplo para o time. Um líder, ele é o exemplo para o time o tempo inteiro, seja na empresa, seja fora da empresa, como a gente falou ali. Muito bom. E dentro das empresas e dentro de casa, dentro da nossa Exatamente. família, tem aqueles momentos que treme. Então, um líder com responsabilidade, ele, dentro de casa, na empresa, até no grupo de amigos, ele tem essa firmeza de falar, galera, tá acontecendo isso aqui, vamos resolver isso aqui, não vamos deixar nada nos abater, né? Então, a Perfeito. gente fecha dizendo que a responsabilidade é um alicerce da liderança sólida, Perfeito. certo? Perfeito. Isso aí. Fabrício, muito obrigado, tá? Obrigado, João. Vamos fazer aquela posição assim, que eu vou vou fazer um print, vou tentar, né? Vamos lá? Aí, já foi. Fabrício, muito obrigado, tá? Obrigado, João. Até mais. Essa live vai ficar gravada, eu vou ver se eu salvo ela lá no YouTube, depois eu mando o link para você, você assiste de novo, Perfeito. mas perfeito. Que entrega boa, que coisa boa. Tá? Obrigado mesmo. Eu fico Legal ter brilhando contribuído. aqui com você. Muito obrigado mesmo. Obrigado, João. Pessoal Até que está mais. aqui, beijo no coração. Até a próxima. Fabrício, a gente fala lá no grupo. Fechou? Fechou.